Hoje nós temos uma aula legal, aliás, todas as aulas, enfim, mas nós vamos trabalhar um tema que é muito pertinente dentro da nossa sociedade, ou seja, é um tema em que nós estamos abordando a nossa real vivência em sociedade. Então, na abertura aí, vocês já imaginam aí, né, pessoal, é, a questão, a colocação, né? Eu já deixei bem destacado ali, o tema da aula é Construção do Mundo Moderno, né? Então, eu tenho uma aula aí para o 7º ano do ensino fundamental da Escola Espaço Educativo, certo? Meu nome é professora Soraya, certo? Eu sou a professora de Geografia, certo? Como eles já me conhecem, então vamos ao nosso assunto principal. Então, iniciamos aí essa aula com a agenda do dia, né? O que que eu vou fazer nessa aula, tá certo? Então, tem uma explicação aí com a abordagem do conteúdo, né? Nós faremos uma explicação, ou seja, eu vou explicar para vocês de maneira bem detalhada essa abordagem de conteúdo, certo? Temos também a questão da leitura do livro didático, ou seja, o livro ele será utilizado na aula, ele será utilizado para pesquisa de exercício, certo? E temos também, no final da aula, um exercício e mais um exercício que será colocado e já está lá na plataforma para que vocês degustem, né? Para que vocês se debrucem sobre o conhecimento. Então, a partir dessa temática, né, nós vamos observar o capitalismo inicialmente, né? Vamos aprender um pouquinho sobre a questão do capitalismo, aliás, vamos aprender muito sobre a questão do capitalismo, certo? Vamos entender, né, o porquê do capitalismo e do socialismo, certo? E vamos entender também como é que a mão de obra ela é utilizada nesses dois sistemas, né? São dois sistemas socioeconômicos, certo? E eles estão presentes na sociedade, né, a partir aí da saída do feudalismo, né, das grandes navegações, certo? Então, o capitalismo ele vem aí para ser uma economia mundial, tá certo? Em contrapartida, logo após, nós teremos um histórico aí também com o socialismo, tá bom? Mas a nossa primeira prática, ela vem aí com a questão do capitalismo. Então, vamos lá, pessoal. Veja só. Então, eu primeiro observei aqui, né, uma questão do conceito, tá certo? Então, eu tenho aqui o conceito do que é capitalismo. Então, dentro das aulas, nós já vamos já pensando, né? Poxa, a professora hoje vai falar sobre capitalismo e socialismo, né? É bem interessante trazer essa temática porque é importante que o aluno ele entenda, não só o aluno, mas todos nós dentro de sociedade, não é só o meu aluno do espaço educativo que vai assistir essa aula, mas outras pessoas vão assistir essa aula. Então é bem interessante que eu possa me colocar de maneira compreensível, né? Então veja só, não é uma abordagem pessoal de antemão, né? Eu já coloco uma abordagem feita com o embasamento do livro utilizado, o livro didático, né? Que ele traz esse tema, certo? A relevância desse tema dentro do alinhamento da BNCC, ele vem para a compreensão dessas etapas de evolução do capitalismo, né? Essa divisão internacional do trabalho, então a BNCC ela traz muito essa concepção, né? Analisar os fatos em sociedade, as situações que nos representam enquanto capitalismo, enquanto socialismo, certo? Dentro do período mercantilista, né, quando eu trouxe a questão das grandes navegações, né, que era um dos fatores das grandes navegações, mercantilismo, né, a questão das grandes navegações, elas trouxeram a questão do mercantilismo como um objeto, certo, de envolvimento econômico, certo? E o terceiro é discutir, né, a medida de produção, a medida da circulação, né, que provoca os impactos, né? Nós sabemos a questão que desde a época da Revolução Industrial, que nós temos um impacto ambiental, né? O impacto ambiental ele não é só feito pelo homem contemporâneo, né? Ele é feito também pelas questões de antes, né?
quando havia a projeção, a prospecção de um conhecimento econômico, mas esse conhecimento econômico também estava ligado a uma produção e um progresso que a sociedade e nem não tinha uma estrutura e nem tinha uma infraestrutura para receber aquele progresso que estava chegando, certo? Então, veja só, nós observamos o conceito de capitalismo. Então, por muitas vezes, nós dizemos, não, mas isso é produto do capitalismo. Né? Muita gente abre a boca aí para falar essa questão, não, isso é produto do capitalismo. O capitalismo engole, o capitalismo surge, o capitalismo brota. Né? Mas nós vivemos em uma sociedade capitalista, nós vivemos em uma sociedade socialista, nós vivemos em uma sociedade conservadora, nós vivemos em uma sociedade que ela tem os conflitos também, né? Então, tudo junto e misturado. Né? A gente costuma dizer, no caso, como educador, como professor, que nós vivemos em um complexo sistema, não só do capitalismo, mas o capitalismo é que ele detém, né, a maioria das ideias socioeconômicas dentro da sociedade, geograficamente falando, né, dentro de uma geografia política e social. Tá certo? Então, nós observamos que o sistema econômico ele visa essa acumulação do capital através do lucro, certo? Então, existe um domínio total ou parcial desses bens nas mãos de uma centralização, ou seja, nas mãos de poucos, certo? Então, a sociedade, segundo ponto que a gente vai observar dentro da questão da concepção de capitalismo, né? A sociedade ela é dividida em classes. Uma é dona dos meios de produção, certo? E outra contribui com o trabalho. Então, se pararmos para pensar e nos colocarmos dentro de um campo de sociedade, onde é o seu lugar? Onde é o seu papel? Você é o dono da produção ou você é dono aí da mão de obra de trabalho? Certo? Já parou para pensar nisso? E isso é muito importante que você se questione. Né? Isso faz parte do teu futuro. O que, que eu quero ser? Né? Eu quero ser o dono da produção ou eu quero ser, né, as pessoas apenas, no caso, que contribuem com o trabalho. Ok? Então, no caso, ele se sobrepõe sobre o feudalismo, né? E ele vai se tornando aí a ideia principal do século XVIII. Nós sabemos que no feudo o grande poder do feudo era a terra, né? Aquele senhor que ele tinha aquela detenção da extensão de terra, que tinha o seu feudo ali, que tinha os seus no caso, os suceranos que tinham os seus vassalos, né, que tinham as suas grandes propriedades, elas começam a perder espaço para o capitalismo. Então o feudalismo ele decai, né? Ele entra em crise e com as grandes navegações entra um novo sistema, né? Houve uma troca de cultura, houve uma troca de comercialização, houve uma troca de moeda e uma troca de ideias de comercialização, ideias de acumulação de riquezas que foram gerando a ideia do capitalismo. Tá ok? Então, ficou compreendida essa parte, o conceito, né? Um sistema socioeconômico que visa a acumulação de capital através do lucro. Ou seja, eu acumulo capital, certo? Através do lucro. Ou seja, eu pego esta caneta aqui, né? Eu compro ela por R$ 1, certo? E lá na frente, eu vendo ela por R$ 1,80. Eu já ganhei R$ 1 que eu vendi esta caneta e ainda vou ficar com os 80 centavos. Então, sob o ponto de vista capitalista, né, sob o ponto de vista do capitalismo, os 80 centavos é meu lucro. Então, quanto mais 80 centavos eu conseguir acumular, mais poder capital eu vou ter. Ok? Então, vamos à próxima ideia. Então, certo? É interessante essa colocação que eu fiz aqui, certo? É interessante essa colocação que eu fiz aqui, porque, veja só, veja que essa é uma ideia clara, essa é uma ideia assim, que não nos deixa arestas, ou seja, não nos deixa nenhum argueiro nos nossos olhos, ou seja, ó, eu não preciso, né, tirar o óculos, colocar o óculos para saber em que papel eu estou do capitalismo, tá certo? Então, veja só,
Quais são as características? As características também você pode aí acompanhar no seu livro na página 419, onde ele diz o seguinte, né? Eu vou falar um pouquinho do nosso conteúdo do livro e logo após eu volto aqui para as anotações que eu fiz, tá certo? Então, eu tenho a propriedade privada, certo? Essa propriedade privada, ela está atrelada a uma propriedade particular, certo? Então, é minha. Ali ninguém mexe, certo? A propriedade é privada, minha, ok? Segundo ponto, eu tenho o lucro, que eu já expliquei para vocês como é que funciona a questão do lucro. É o principal objetivo do capitalismo, certo? Economia de mercado. Então, eu tenho no caso, eu tenho a livre concorrência desse mercado, certo? Sem a intervenção do Estado, ok? Então, eu posso comercializar livremente sem que o Estado possa colocar suas intervenções. E o que seriam suas intervenções? Tabelar um preço, né? Dizer como é que eu devo trabalhar, certo? Então, isso é uma das visões do capitalismo, tá certo? Divisão, aliás, lei da oferta e da procura. Quanto maior a oferta, certo? Maiores os preços. Quanto menor a oferta, menores os preços. Que interessante, né? Quanto maior a oferta, maiores os preços. Ou seja, quanto mais um produto está no auge, mais caro ele vai estar. Quando menos um produto estiver no auge, mais baratinho ele vai estar. Então, por quê? Aí vamos trazer a questão da loja do shopping e o brechó, tá certo? Então, eu tenho a loja do shopping lá, que ela recebeu o produto, né? Aquele produtão maravilhoso, aquela marca, todo mundo tá usando, né? Então, o que que acontece? Aquele produto, vamos colocar um sapato, uma roupa, um acessório, tá certo? Que são bens praticamente mais ou menos duráveis, tá certo? Então, eu tenho uma blusa que eu achei lindíssima na vitrine do shopping, ela custou lá seus R$ 200, né? Eu comprei na loja do shopping, né? Eu comprei na loja do shopping R$ 200, só que não, né? E logo após eu usei essa blusa uma vez, usei 2 vezes, usei 3 vezes e a blusa tá lá, né? Tem uma amiga minha com um brechó, Sol, eu tenho umas roupinhas aí para colocar no brechó, vender baratinho para pegar um dinheirinho para comprar mais outras roupinhas. Ih, tenho bastante roupa que eu não uso, só usei 1, 2 vezes, bota lá no brechó. Então, quando aquela minha blusa não estiver mais na procura lá da vitrine, quando ela estiver lá no brechó, ela vai baixar o preço. Mas por quê? Porque ela não está sendo procurada. Eita, Sol, essa blusa já saiu da moda, não foi? Eu disse, bota lá no preço baratinho, ninguém vai procurar mesmo. Entendeu? As pessoas vão comprar pela necessidade de usar uma blusa, né? Mas não com a intenção que eu comprei. Eu comprei porque a blusa estava na moda, porque todo mundo estava usando, porque existia uma grande oferta, ou seja, e tinha várias blusas lindíssimas e eu escolhi uma e trouxe. E lá não. A oferta vai ser menor e o preço, consequentemente, também menor, ok? Então, eu tenho também a divisão de classes, né? Eu tenho, como a gente já colocou, eu tenho aquele que produz e eu tenho aquele que trabalha. Aliás, eu tenho aquele que vende, né, que é o dono da produção, é o meu patrão, e eu tenho eu que trabalho. Ou seja, eu tenho um dominante e um dominado. Eu tenho, no caso, aí eu tenho uma adaptação na questão do proletariado, certo? E eu tenho o proletário. O proletariado será aquele que está sempre por cima e o proletariado aquilo que está sempre embaixo. Ou, o caso, no proprietário, eu vou ter aquele que está sempre em cima e no proletário, eu vou ter aquele que está embaixo. Ok? Então, é como se eu tivesse apenas duas classes, né? O proprietário e o proletariado. Tá certo? Então, só amarrando essa discussão, certo? Não esqueça, eu tenho duas classes. Eu tenho o proprietário e eu tenho o proletariado. Um que vai ser o dono da produção e aquele que vai ter a mão de obra da produção, que vai vender a sua mão de obra. Ok? Então, ele diz o seguinte, certo? No capitalismo, os meios de produção pertencem predominantemente a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, né? Obedece também uma economia de mercado, tá certo? Obedece também uma economia de mercado. São as empresas que decidem como, quando, quanto e onde produzir.
estabelecendo o preço e as condições de circulação da mercadoria, de acordo com a lei da oferta e da procura. Então, algumas empresas, elas sabem onde elas vão vender o produto delas, elas sabem o horário que elas vão chamar a atenção do produto dela em uma propaganda, certo? E isso é uma lei de mercado, ok? Então, eu coloquei aqui, bem interessante para a gente ver, no capitalismo. Então, nós mandamos em você, nós lucramos com o seu trabalho, nós investimos em você, nós controlamos você e você sustenta todo esse sistema. Então, cabe a você, né? Cabe a você verificar ali, ó. No caso, nós mandamos em você, nós lucramos você, nós anestesiamos vocês, nós controlamos os que se revoltam e vocês sustentam esse sistema. Então, isso seria um exemplo mais contemporâneo, né? Nós temos aí, aqui a coroa, ela vai significar os grandes poderes, né? Nossos poderes hierárquicos, certo? Aqui seriam os grandes empresários, certo? Aqui seria a mídia, a propaganda, né? Aqui seria as instituições que nos controlam, certo? E aqui é o povo. Tá ok? Então, no capitalismo, nós vamos ter essas reais discussões sempre adiante das nossas ideias, ou seja, sempre vamos nos depararmos com situações que emergiram aqui em um desses fatores aqui. Tá ok, pessoal? Então, entendido aí essa parte, vou lá para outra condição aqui, tá ok, gente? Então, vamos lá. Vamos falar de um dos fatores aí, né, da questão do capitalismo. Então, eu tenho a concorrência, certo? Ai, meu Deus, a concorrência. Gente, concorrência a gente faz até no modo de vida de relações pessoais, né? Eu faço uma concorrência com aquela menina que vem com o cabelo mais arrumado, eu faço uma concorrência com aquele menino que tem o maior número de curtidas, né? Então, enfim, certo? Então, a concorrência, ela busca, no caso, oferecer um produto de qualidade, preços acessíveis, tentando conquistar mais consumidores. Ou seja, você tem que ter um que a mais, um borogodó a mais, um atrativo a mais, para que você possa captar os seus consumidores. Valendo? Segundo ponto. A concorrência entre as empresas é benéfica, pois amplia o consumidor as opções de compra e pode reduzir os preços. A concorrência é muito boa. Cara, você vai no mercado, você procura lá as pastas de dente, né? Certo que você vai pela qualidade, pela questão, né, do que ela te oferece, coisa e tal, né? Mas, gente, tem umas pastas, uns cremes dentais, certo? Os cremes dentais que são tão simples, que fazem o mesmo efeito e que o que importa é a sua higiene, entendeu? Então, qual o modo que você vai utilizar aquela pasta de dente? É numa escovação de 30 segundos, numa escovação de 30 segundos, ou numa escovação, né, religiosa, de todos os cantos da sua boca, dos seus dentes, da sua língua, enfim, certo? Então, aí o que eu quero te mostrar? Que existe quanto, já contou assim, quando você vai no setor de creme dental, quantos rótulos tem? Então, vai vencer aquele que oferecer um produto bom, um produto barato, né? Bom, barato, certo? E que ele tenha eficácia, certo? Então, você vai escolher o seu produto. A mídia vai usar também, porque ela vai querer, ela tem que apresentar os resultados daquele creme dental. Certo? Ela tem que apresentar os dados daquele creme dental, os resultados que eles podem trazer para os seus consumidores, certo? Aí diz assim, no caso, o trabalhador recebe um salário por seu trabalho. Isso mesmo, todos os trabalhadores dentro de um sistema capitalista, eles recebem um salário pelo seu trabalho. O salário também é influenciado pela lei da oferta e da procura, ou seja, se existe mais trabalhadores naquela área,
predominantemente ele vai ter que lidar com isso daí, com a questão da concorrência, para fazer um bom trabalho, né? E ter o seu salário ali garantido, certo? Mas isso também vai depender da questão da condição econômica do meio em que ele vive, da sociedade que ele vive, do meio profissional em que ele vive, certo? Tudo isso. Se eu oferecer um bom produto, se eu for um bom profissional, certamente eu vou ali elevar a minha situação salarial. Mas se eu for um péssimo profissional, eu vou ser aquele profissional que está se contentando em receber a migalha do que querem me pagar. Portanto, se eu sou uma boa profissional, eu vou valorizar meu passe, né? Eu vou valorizar meu passe. Pô, você tem uma professora aí top, né? Top das galáxias, tal, né? Então, gente, brincadeira, tá? Então, veja só. Ele diz o seguinte: o lucro, né? O lucro é o objetivo da organização da produção. Para aumentar o lucro, os donos do meio de produção procuram produzir suas mercadorias com um preço, no caso, com o menor custo possível. Então, é elaborado tudo. Por exemplo, eu vou produzir uma máscara, né? Então, eu tenho que ver o preço do pano, quanto eu gastei para cortar, quanto eu vou gastar de elástico, quanto eu vou gastar de aviamento, quanto eu vou pagar para costurar, para ver se é viável. Se lá no mercado a máscara está de 3 ou 5 reais, a minha não pode passar disso dentro do lucro, né? Dentro do lucro e dentro daquilo que eu gastei para produzir. Então, qual vai ser o meu lucro? Né? Vai ser 50 centavos? Vai ser 60 centavos? Qual vai ser o meu lucro? Certo? Então, vamos observar essas questões, ok? Então, vamos lá partir para a próxima atividade aqui, tá certo? Eu tenho as fases do capitalismo, né? Eu tenho as fases do capitalismo, certo? Então, como é que a questão do capitalismo ela também pode ser interessante? Porque ela investe no setor comercial, certo? E esse setor comercial ele vai alavancar as questões de cada vez mais mostrar esse produto para que ele seja vendido. Mas como foi que começou essa questão do capitalismo, né? Primeiro, nós vamos observar que existiu a questão do capitalismo comercial, né? Como eu já falei para vocês, as grandes navegações, as expansões marítimas, iniciadas lá no século XV, em se tratando aí do ponto de vista histórico, a questão de geografia, como eu já falei para vocês, nós temos que fazer as abordagens críticas, as abordagens filosóficas, as abordagens históricas, até mesmo biológicas, né? Mas nós temos que trabalhar com as diversas disciplinas, né? É interdisciplinar. Nós podemos jogar aí a história dentro do nosso conjunto aí de conceitos, tá certo? Então, veja só. O que as grandes navegações trouxeram foi o contato, né, com as novas percepções que eles antes não tinham, certo? Ou seja, ele tinha aquele comércio ali da Europa, aquele comércio ali das grandes feiras, né, que duravam de 15 a 30 dias as feiras, 15 até 60 dias as feiras, mas esses produtos eles tinham que sair para algum lugar. E como vinham produtos de vários locais, né, as moedas eram diferentes, certo? E essa moeda ela teve que ser uma moeda significativa, uma moeda que ela atendesse a todos os interessados dentro do capitalismo, tá certo? Então ele diz o seguinte: esses territórios tornaram-se colônias fornecedoras de mão de obra escrava, matéria-prima e metais preciosos. Veja, mão de obra escrava, matéria-prima e metais preciosos. Veja aí onde é que o Brasil se encaixa. Já dá para dar uma percepção assim, eita, o Brasil era qual dos três? O Brasil era qual dos três? Então, vamos trazer essa discussão também para o seu pensamento, para o seu ato reflexivo da aula. Tá certo? Então, as colônias também, elas eram consumidoras dos bens produzidos nas metrópoles, né? Além de receptora do excedente populacional europeu. Então, o que acontecia? No caso, os bens que eram produzidos na metrópolis, Inglaterra, né? Eles eram todos consumidos nas colônias, certo? E, além de tudo, todas as pessoas que vinham, né, excedente, né, elas recebiam, no caso, essa demanda populacional aí europeia, ok? Então, o comércio e mercadorias e a exploração da colônia no século XV, do século XVI ao século XVIII, possibilitaram a acumulação de capital pela burguesia. Daí a denominação de capitalismo comercial. Então, para um rápido raciocínio, certo? Quem foi a primeira classe que começou aí a dar o pontapé inicial, botou a cabeça aí para participar do novo sistema econômico?
A burguesia. Por que a burguesia? Porque a burguesia estava nos grandes centros, a burguesia ela tinha o acesso livre e econômico, a burguesia ela recebia os impostos, né? Então a burguesia ela consegue já trabalhar nessa acumulação para poder também participar desses grandes eventos comerciais que eram as grandes navegações. Tá certo, pessoal? Então, a burguesia ela tem um amplo papel, né, dimensional na questão da formação do capitalismo, certo? Então, os burgueses, por que os burgueses? Eram as pessoas que moravam nos burgos, né? E os burgos eram os centros comerciais, certo? Então, esses centros comerciais captavam, né, o elemento, no caso, dos metais preciosos, as mercadorias, os impostos, certo? E eles começam a fazer esse acúmulo de capital, né? Então, nesse acúmulo de capital, pela burguesia, daí o nome capitalismo comercial, ou seja, através do comércio. Daí nós temos a questão aí do capitalismo industrial, certo? Então, o capitalismo industrial, se nós temos lá o capitalismo comercial do século XVI ao século XVIII, então no século XVIII nós vamos ter uma um importante evento aí, que será a Revolução Industrial, que ela vai trazer um novo conceito, né? Tanto social, tanto político como econômico. Social, político e econômico. Por quê? Veja, primeiro social, porque a população ela passa no caso, ela passa a consumir mais. E aquele sistema manufatureiro, né, que era a questão artesanal, aquelas pequenas máquinas, elas não suprem mais as necessidades, certo, dessa população, certo? E elas passaram a ter que se inovar. Se inovando, ou seja, essas máquinas se inovando, certo? Elas têm hoje, no caso, naquela época, elas surgem com a questão da indústria, ou seja, a compra da Inglaterra pelas máquinas a vapor, né? Pelas máquinas que são já, algumas delas já têm uma substituição dos homens pelas forças motrizes, que são, no caso, a ideia do carvão, não é? Como um combustível, certo? De elevação dessa produção. Temos aí também a questão da implementação das redes ferroviárias, ou seja, do sistema de transporte para essa mercadoria chegar mais rápido, certo? Então, durante o século XVIII, no caso na Grã-Bretanha, nós temos aí a chamada Revolução Industrial, certo? Que era no caso, ela foi caracterizada pelo intenso uso de máquinas movidas a vapor e a divisão de tarefas, ou seja, cada setor da fábrica ela tinha um setor, certo, que era dividido, ou seja, cada trabalhador trabalhava em um setor a qual ele era especializado, tá certo? E essa mão de obra não era mais apenas uma mão de obra escrava, certo? Ela era uma mão de obra assalariada. Como eu já comentei em algumas outras turmas, por exemplo, havia uma situação de trabalho de até 18 horas por dia, certo? Então era muito tenso, muito punk esse sistema nessa época aí, né? Então esse sistema, né, o que ele provoca para justamente a Inglaterra nesse momento, certo? Ele provoca o aumento da produção de mercadorias. Esse aumento de produção de mercadorias, consequentemente, eleva o lucro. Presta atenção. Ele eleva o lucro, certo? Ele também eleva a concentração do capital e no caso, a indústria, ela se torna a principal atividade econômica do sistema capitalista. Veja que interessante. Se eu perguntasse para vocês, no século XVIII, o que é que nós temos como principal elemento da economia, eu teria a indústria, ok? Então, esse desenvolvimento ele se faz ampliar. De que forma, Soraya? De que forma ele se faz ampliar? Ele se faz ampliar pelas trocas internacionais, ou seja, o mercantilismo, né, as grandes navegações, eles não ficam mais só na Europa. Eles não ficam só em Gênova, em Veneza, não ficam mais. Eles vão expandir com as grandes navegações.
a expansão e o ideal das grandes navegações, eles vão em três, né? A questão política, que é a questão da tomada de territórios, né? A questão dos territórios, a questão religiosa, né? E a questão econômica de conseguir novos mercados consumidores, certo? Então ele diz o seguinte, né? O aumento dessa produção tornou necessários novos mercados consumidores e de matérias-primas, ou seja, havia uma necessidade de trazer o material para ser transformado e depois vendido para todo mundo. E havia uma necessidade também de ter essa matéria-prima, tá ok? Daí então nós temos a questão aí do capitalismo financeiro, né? Outra fase do capitalismo. Então nós vamos ter aí, eu coloquei aqui uma imagem, né, onde vai dar mais ou menos assim uma ideia do que é o capitalismo financeiro hoje. Né? Mas ele diz o seguinte: caracteriza-se pela integração de capital industrial e capital bancário. Nessa fase, as indústrias incorporam ou criam bancos, ou então os bancos absorvem essas indústrias. Né? O capital financeiro consolidou-se, no caso, após a Primeira Guerra Mundial, quando as empresas associadas às instituições aumentaram na influência, ou seja, as indústrias realizavam grande operação de crédito, ou seja, elas trabalhavam com muito dinheiro e era necessário que houvesse uma base de administração desse dinheiro. Então, o capitalismo financeiro era justamente o trabalho, né, dos bancos, dos investidores, para que esse investimento ele voltasse, certo? E permitisse que as pessoas ganhassem dinheiro e, ao mesmo tempo, fizessem grandes investimentos. Por exemplo, nós temos dois exemplos aí, né? Do capitalismo financeiro. No caso, o cartel, de acordo com as empresas do mesmo segmento econômico, com o objetivo de dominar o mercado através da fixação de preços comuns, eliminando assim a concorrência. Por exemplo, quando você vê um posto de gasolina 3,59, 3,59, 3,59, 3,59, 3,59, eles se uniram em cartel, tá certo? Aí vem o trust, né, que é formado por grandes empresas que unem-se aos seus concorrentes de mercados menores. Ou seja, eu tenho uma grande empresa, mas ela se une ali com os meus mercados menores, ou seja, as pessoas que também fazem a produção ali, eu me junto com ela, certo? E também vou vender o meu produto, certo? Aí, o que esses dois sistemas eles têm de objetivo, né? Controlar a forma, no caso, de forma sequencial, a produção de determinado gênero industrial, desde a matéria-prima até o produto acabado, certo? Então, nós vamos observando que quando nós enxergamos aquele. Mas esse produto aí só é feito ali. Só fulano faz. Isso aí é uma dinâmica do capitalismo e do controle dele pelo comércio daquele produto. Tá ok, gente? Vamos lá. O capitalismo é informacional e financeiro. Né? Ele está aí, no caso, ele foi submetido a nós enquanto pessoas, né? Aí no século XX ou XXI, né? Na Revolução Tecnológica, onde nós temos aí a concentração do capital de empresas, né? E também, no caso, em uma terceira Revolução Industrial, onde observamos a Revolução Tecnológica, certo? Vemos a questão também do neoliberalismo, na crise de 1929, certo? E temos aí, certo, a terceira, o desenvolvimento, né, dessas tecnologias de informação, tá certo? No caso, nós temos aí, ele favorece uma revolução industrial, a chamada revolução técnico-científica informacional. O principal objetivo dessa revolução é o que nós temos hoje. Isso aqui é um capitalismo informacional, certo? Então, ele, no caso, começa após a Segunda Guerra Mundial. Em 1970, surge a internet com o aumento da produtividade econômica e a aceleração do fluxo de capitais. O capitalismo continua industrial, financeiro e industrial com novas tecnologias, no caso entra a questão da robótica, certo? E o financeiro faz, no caso, cada vez mais bytes de computador proporcionarem uma circulação rápida pelo sistema mundial. Ou seja, hoje em dia, se as pessoas não tiverem o home commerce, né? O home commerce, ou seja, o comércio pela internet, ou seja, eu estou em casa, mas eu estou comercializando, certo? Eu não estou dentro do mercado. Eu não estou dentro do mercado nem consumidor, nem de vendas, certo? E isso é importante ser repensado porque você está dentro desse sistema.
o futuro, né, está aqui, ó, dentro do que nós estamos vivendo hoje. A educação, ela é um método informacional, de capitalismo informacional. Não é? Por exemplo, quantas e quantas escolas, quantas e quantas instituições tiveram que investir na sua escola, na sua faculdade, né? Isso é investimento geral, viu, gente? Eu digo de dinheiro, de tecnologia, das pessoas, né? Para alcançar o seu mercado consumidor. E quem é o nosso mercado consumidor em se falando de escola? O meu aluno. Então, eu tenho que acompanhar essa mudança de realidade, né? Essa mudança de geração de capital cultural, que é o conhecimento, certo? Em prol de uma organização e manutenção do meu comércio, e manutenção do meu sistema, certo? E de forma também que eu possa gerar e prestar um serviço de qualidade, certo? Então, nessa nova fase, nós vamos nos envolvendo, nós vamos crescendo, certo? E vamos acompanhando o sistema. Aí as pessoas dizem assim, mas briga pelo socialismo, coisa tal. Quando a gente conhecer lá o socialismo lá na frente, vocês vão ver que a história é bem diferente. E que hoje, né, você está vivendo intensamente as ações do capitalismo na sua vida. Ok? Então vamos passar ali para a próxima. Aí eu trouxe um vídeo, tá certo? Eu trouxe esse vídeo, que ele vai trazer algumas colocações pra gente, tá certo? E eu gostaria muito que vocês prestassem atenção no vídeo. Ele traz informações que são informações, como é que eu posso dizer, orais, né? Para que nós possamos cada vez mais aprender e possamos ser pessoas mais instruídas, tá certo? Então, assistam o vídeo, façam anotações do que vocês observaram no vídeo, porque eu também vou cobrar isso lá na aula ao vivo, tá certo? Então, quando a gente tiver o momento nosso encontro lá da aula ao vivo, eu vou pedir para que vocês possam fazer esses comentários para mim sobre o vídeo, tá bom? Qual a diferença entre o socialismo e o capitalismo? No socialismo, o povo espera pelo pão. No capitalismo, o pão espera pelo povo. Para vocês terem uma ideia, tem um vídeo antigo do atual candidato a presidente dos Estados Unidos, o Bernie Sanders, em que ele diz coisas muito interessantes ao defender o socialismo. E, entre outras coisas, ele diz o seguinte com relação ao racionamento de produtos alimentícios nos supermercados. Ele diz o seguinte: é engraçado. Às vezes os jornalistas americanos falam mal de um país só porque as pessoas esperam em longas filas para conseguir comida. Pois eu acho que isso é uma coisa muito boa. Sabe por quê? Em alguns países não existem filas por comida? Porque os ricos compram toda a comida e os pobres morrem de fome. Bacana o socialismo, né? Fazer com que todo o povo seja igualmente miserável não é exatamente progresso. Mesmo porque alguns são igualmente miseráveis, classe A. Tem uma estatística lá nos Estados Unidos que diz que 49% das pessoas com idades entre 18 e 20 anos são simpáticos ao socialismo. Eu nunca entendi direito como é que os jovens, que normalmente têm uma tendência contestadora, chegando mesmo a desafiarem as autoridades, sejam defensores do socialismo. Um regime em que um grupo de pessoas controlam tudo. Controlam seu destino, controlam seu comportamento, controlam sua paz, seu bem-estar. Um regime político centralizado e com todo o poder concentrado na cúpula do governo, onde ele, governo, decide tudo. Vamos supor que os líderes sejam espertos, sejam carismáticos, com grande poder de convencimento junto ao povo, pessoas bem-intencionadas, grandes líderes. Isso é ótimo. Só que a economia não pode ser conduzida e planejada de forma centralizada. A economia é dinâmica. Ela envia pistas e sinais que mostram a sua movimentação oscilante, ora para um lado, ora para o outro.
ela oscila dos consumidores para os produtores e, o mais importante, ela está sempre sujeita à lei da oferta e da procura. E políticos e burocratas não têm conhecimento suficiente para comandar esse dinamismo da economia. Portanto, dar o controle da economia a eles é algo assustador e um risco muito grande. E foi exatamente por isso que a União Soviética teve uma escassez de pão, de sapato, de manteiga, de tudo, enfim. Os Estados Unidos, em 1989, recebeu a visita do presidente da Rússia, o Boris Yeltsin, e na sua visita ele foi a um supermercado e ele ficou boquiaberto, ficou atarantado ao ver tantas opções de produtos disponíveis no supermercado que ele fez o seguinte comentário: como é possível tantas opções? Eu estou realmente perplexo. Eu não sei se é assim o sotaque russo, mas ele falou isso. Mas explicando ao Boris, no capitalismo, quando você permite às pessoas comprarem e venderem bens, você está respondendo a incentivos dados pela economia e principalmente pela lei da oferta e Então, pessoal, observando o vídeo, né? Certo? Vocês vão fazer, relembrar isso tudo que nós tratamos nessa aula, tá certo? Então, vocês vão observar aí, certo? Que o capitalismo, ele tem uma filosofia, ele tem uma dinâmica na nossa vida, ele tem uma dinâmica política, econômica, social e até mesmo dentro da nossa casa, dentro dos nossos costumes, dentro do nosso consumo. Certo? Então, vamos observar isso, tá certo? Para que nós possamos ser pessoas instruídas, tá certo? Possamos saber como é que o capitalismo ele entra como uma dinâmica na nossa vida, tá certo? Então, eu coloquei aí, ó, resolver o exercício da videoaula, no caso de hoje, né? E também de você estar abrindo a sua plataforma no portal, tá certo? E vai também, relacionando essa questão do portal, certo? Você vai também organizar o exercício que eu vou deixar lá, tá certo? Um grande abraço, tá certo? Vamos verificar esse exercício. Então, vamos verificar, certo, o exercício e vamos responder esse exercício. É importante. Vocês sabem
que durante as aulas, o mais importante que eu vejo é a questão da compreensão dos exercícios. Então, vamos seguir direitinho, né? Estamos em sala de aula, mas uma sala diferenciada, mas estamos em contatos, no caso, em contatos que são, no caso, os interativos, né? Estamos sim em contato e a hora que você precisar, a hora que você tiver a sua dúvida, deixa aí escrito, tá certo? Sua dúvida, que nós tiramos na maior compreensão deste planeta. Então, vamos verificar o que temos para fazer e vamos fazer as nossas atividades. Lembre-se que a agenda está na primeira parte do slide, certo? Onde traz as suas responsabilidades, tá certo? Então, eu agradeço a compreensão, agradeço a atenção, tá certo? E um bom exercício, que você se mantenha disciplinado, que você se mantenha com vontade de aprender e cada vez mais que você tenha foco. Foco para que possamos cada vez aprender mais, tá ok? Então, tem o exercício, tá certo? São 3 questões. Você vai copiar no caderno, ok? E vai, depois, vamos responder esse exercício na aula online, tá ok? E, por último, gratidão é reconhecer que a vida é um presente. Então, reconheça, tá certo? Reconheça, presenteie sua vida sempre com boas energias, bons pensamentos e tudo vai dar certo e nós voltaremos à nossa vida anormal, tá certo? Então, o normal é estar aqui, o normal é estar aqui com vocês e nós voltaremos muito, muito, muito diferentes, mas com certeza nós voltaremos pessoas melhores, ok? Obrigado e tenha um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, independentemente do horário que você assiste essa aula. Foi muito bom estar com você aqui, ok? Professora Soraya, fica na paz.